Olá, irmãos. A leitura de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações, e nele gerar frutos de caridade e justiça. Então, meus irmãos, nosso amigo Abílio Vôlei fará a elucidação deste tema. E antes, vou pedir para que todos possam pegar um recipiente com água para a frutificação após a palestra. Então, meus irmãos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e bom estudo para todos. Que assim seja. Boa noite. Iremos iniciar agora a palestra. E estamos, além de convidar a todos a assistir com bastante atenção, procurar absorver na sua vida todos os ensinamentos aqui ministrados. Agradecemos ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que estenda as suas mãos sobre nós, emitindo muita luz sobre nossa mente, nosso coração, para que nós possamos absorver tudo que Ele nos emite, a nós e a todos do nosso planeta, curando a todos por essa doença que graça sobre todas as pessoas e que elas sejam curadas não só no físico, mas também na alma, no espírito. Uma boa noite e vamos aproveitar ao máximo esses ensinamentos que agora serão ministrados. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco. Prezados irmãos em Cristo nosso Senhor. O capítulo 17 do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nos traz os tópicos que destacam os caracteres da perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Certamente Jesus, num dos pronunciamentos famosos do monte, ou à margem do grande mar da Galiléia, em Tiberíades ou em Cafarnaum, estava a falar daquilo que nós buscamos como o ideal para as nossas vidas. Ele, o Cristo, que foi, por assim dizer, um modelo e guia para a humanidade. Mas que certamente a eternidade do processo evolutivo, em cuja eternidade o espaço-tempo deve ser compreendido cientificamente, depois de Einstein, depois de Stephen Hawking, no conceito em que nós não necessitamos exatamente da bitola, das medidas que temos aqui no mundo objetivo encarnado, cujo mundo físico, na verdade, é apenas a somatização da energia condensada, a energia congelada, como dizia o cientista do século. Mas a energia, na sua pureza primitiva, desmaterializada, quintessenciada, a que o codificador chamou de fluido cósmico, certamente está a nos falar de um campo de eternidade, onde nós teremos que transitar, enquanto seres espirituais, até um dia nos aproximarmos de alguma aparência com Deus. Um Deus que não pode ser, ao contrário, antropomórfico, ter a semelhança do homem, mas um homem que se aprimore lentamente. Mas o capítulo que nos faz jornadear na direção das estrelas, do tempo, das galáxias, desses universos possíveis materiais, que estão apenas como manifestação aparente, hipotética de um universo
que não é material, e cujos cientistas vieram exatamente trazer o próprio conceito significativo para explicar aquilo que desde 1857 havia sido proclamado na codificação com a obra inaugural do Livro dos Espíritos, nos chama a sermos, portanto, no mundo homens de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a caridade, o amor, a solidariedade em sua maior pureza, que entende esta lei de amor que perpassa o próprio sistema gravitacional, que é atraído por campos de atração dentro exatamente das polaridades geradas por globos maiores com globos menores, em que os maiores arrastam os menores. Assim como nós no mundo físico podemos ajudar os menores da jornada, ajudar o nosso irmão a levantar a carga, embora não sejamos obrigados a carregá-la, é uma atitude de compreensão deste Deus que criou este sistema gravitacional, que na verdade é uma realidade momentânea, como o corpo físico o é, já que o nosso organismo físico também vai se acabar na noite do túmulo, como tantas vezes aconteceu nos processos de encarnações sucessivas. Assim como os globos, os mundos acabam na umbela do firmamento para renascer em novos sistemas, nichos, ninhos de vida, e depois são devorados em buracos negros para ressurgirem em nebulosas e formarem novas aglomerações dentro desse complexo cósmico, a nos dizer que a vida existe fora da realidade física, a ponto de hoje acreditarmos aquilo que não vemos, porque para Einstein o que vemos é energia congelada momentaneamente. Mas os bons espíritas são aqueles que hoje são melhores do que ontem e que amanhã se candidatam a serem melhores do que hoje, que vencem as suas inclinações, as suas más tendências. E nesse processo nós temos, por assim dizer, como Jesus dizia, um pouco de Deus em nós, vós sois deuses. Nós nos aproximamos mais da pureza de Deus à medida que nos aperfeiçoamos, vencendo as próprias dificuldades. E deixamos de nos candidatar a encarnações difíceis, por falta de disciplina na presente, como a presente já é o quadrante de uma encarnação forjada em vidas anteriores, e poderemos evoluir centímetros, metros, na nossa jornada espiritual em busca da perfeição, como poderemos retardar e buscarmos instâncias purgatórias em regiões umbralinas e voltarmos à objetividade física em encarnações infelizes, habitando as periferias pobres, que compõem mais de 60% da população brasileira, por exemplo, ou com as dificuldades da inteligência, as dificuldades afetivas, fruto exatamente dos nossos descalabros em vidas pretéritas, de onde trouxemos o complexo de culpa, que vai forjar a própria encarnação atual dentro de uma lei natural de causa e efeito, que não é só da física einsteiniana, ela é da física espiritual, porque a física espiritual é a própria quintessência do ser, de onde veio a realidade. E Einstein dizia que a religião sem a ciência, ela é cega. E a ciência sem a religião, ela é paralítica. Ele era um deísta. Hawking, que não acreditava em Deus, entretanto, busca toda a ferramentação para provar exatamente o aspecto do espaço-tempo numa concepção fora do corpo, que ele próprio não acreditava. E o Espiritismo está, portanto, a trabalhar. De par com a ciência, ele avança naquilo que a ciência chegou e confirma aquilo que já havia sido pronunciado pela boca dos Espíritos. Nós aplaudimos aquilo que a ciência pôde demonstrar de um modo tal que às vezes a doutrina espírita se equivocou, se ela se equivocar. Nós cederemos à ciência para que no caminho do conhecimento nós possamos abraçar a filosofia de uma vida que nos leve a um conceito que nos trouxe Jesus, que é o grande filósofo, mas que é também o grande psicoterapeuta da humanidade. Ele que foi o grande pensador, que fez data do antes e do depois se tornarem exatamente o marco teórico dos 2000 anos da história da humanidade, com o cristianismo que habita hoje praticamente todas as nações,
pelo menos aquelas que consagram o pensamento cristão, com as constituições construídas com as garantias dos direitos fundamentais do cidadão, muitas delas, a maioria, fundadas no princípio cristão de tratar o semelhante como gostaríamos que fôssemos tratados. Mas ser perfeitos é também buscarmos na parábola do semeador, quando no entardecer em fogo da Judéia, antes que a noite de Dalmanuta e de Magdala pudesse chegar, ele, à margem do mar, refluindo do mar para a praia, da praia para dentro do mar um pouco, com o barquinho ancorado, a multidão o espremia, e ele podia dizer a todos: o semeador lançou à margem do caminho as sementes que caíram e os pássaros dos céus comeram-nas. Mas outra parte das sementes caíram entre pedregulhos e feneceram por falta de umidade. Outro tanto, entre abrolhos, entre espinhos, foram sufocadas. Mas uma porção caiu em terra firme e deu frutos 30, 60, 100 por cada grão. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra que cai dentro de nós e nos transforma em busca da perfeição. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Esta frase é muito mais profunda do que os efeitos colocados com alguns interesses temporais. É uma frase que nos chama a instruirmos-nos para que nós possamos compreender, porque o calabouço da ignorância quase sempre nos leva ao fundamentalismo e aos partidos religiosos, ou às necessidades das revoluções medievais que levaram nas cruzadas a cruz do Cristo para tomar a terra aqueles que, onde se encontrava a cidade santa, em nome de um Jesus que era todo amor, para entendermos que com o conhecimento nós não teremos necessidade de brigar por conta de concepções, porque toda religião tem a necessidade de fundamentar os seus próprios pressupostos, tão legítimos, e, portanto, a nossa também deve buscar a legitimidade sem detestar a do outro, porque haverá muitos rebanhos em busca do mesmo pastor. Está visto? Ele mesmo havia dito que o mundo iria se incendiar depois que ele chegou aqui. E ele tinha pressa que o mundo pudesse travar as suas guerras e se transformar numa revolução a ponto de gerar este fogaréu, o fogo das fogueiras da Inquisição, o fogo da brutalidade dos julgamentos inquisitórios do Tribunal do Santo Ofício. Era necessário que houvesse guerras por causa do seu nome, não porque ele veio trazer a guerra como um campeador, mas porque a ignorância teria que vencer os períodos de brutalidade na dobagem dos séculos, até que o ser humano compreendesse o verdadeiro sentido da palavra amor, segundo a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas nesse trajetar do caminho em busca do próprio aperfeiçoamento, para nos parecermos um pouco mais como está na prece de Cáritas, para que possamos um dia sermos a luz que possa refletir a luz de Deus em nós, ou como dizia Tagore, carregar a luz interior, que é a mesma luz desse Cristo, porque se carregamos uma tocha na mão, uma lâmpada, ela projetará a nossa sombra, mas se estamos ali em iluminação interior que vem pelo conhecimento, nós seremos capazes de compreender, tolerar, perdoar e nos resignar diante dos desafios existenciais de uma vida marcada pelos processos de conhecimento que se dá através da expiação e da prova diária, das contusões dos encontros humanos. E nós então trajetamos, entendendo com os espíritos que é necessário nos darmos conta do dever que nós viemos sobraçar durante a trajetória, da virtude que deveremos ter, sobretudo da virtude cristalina das nossas atitudes que deverão corresponder às nossas palavras, sob pena das nossas palavras nada valerem, e de termos na face a grandeza que reflete a nossa própria altitude ou decadência, mas sobretudo nos gestos que nós praticamos, de modo tal que possamos desejar ver no mundo a mudança que primeiro fizemos em nós,
sob pena de nós abrirmos mais um departamento religioso nos quarteirões das cidades, pregando a palavra e vivendo quase nada dela no mundo onde necessita de tantos que possam levar Jesus em atitudes de solidariedade e de benevolência para com o semelhante na miséria. De uma palavra que construa para aquele que necessita de uma palavra para evitar-lhe um suicídio. Semana passada alguém nos dizia que ia se suicidar porque o seu avô, que era o grande amor da sua vida, não tivera ela um pai ou mãe presente e ela não tinha mais sentido de viver por perda dele. E sendo de uma formação bíblica muito respeitável, cristã, portanto, como nós, eu disse a ela, mas você sabia que o seu avô pode te trazer uma mensagem psicografada? Ela disse, mas isso é coisa do demônio? Eu disse, não, isso é coisa de Deus. Os espíritos levantaram-se das sepulturas. É uma caridade moral dizer a alguém que há um trânsito, que a vida continua depois da vida, e que aqueles que acreditavam que só poderiam ressuscitar no dia que Jesus voltasse, e Jesus não volta, e portanto não acredita que os seus parentes continuem vivos, porque estão sepultados e dormindo eternamente, sabem agora, por uma caridade moral, por uma benevolência de uma atitude, a criatura me disse, agora eu quero que me leve para tentar receber uma carta psicografada. Mesmo eu tendo a minha fé, eu preciso que esta dor que me dilacera, que me faz perder o próprio sentido existencial, possa me permitir que eu viva. Eu quero cumprir a minha tarefa. E nós ficamos bem combinados. Nós levaremos para uma carta psicografada, mas disse a ela, como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá. Um pouquinho de paciência, o irmão Jacob disse, é preciso haver uma adaptação do espírito no punho mecânico do médium, ou uma sintonia de captação razoável, e um pouco de prece de colaboração de quem vai receber a carta, e um pouco de merecimento também. E às vezes não se recebe a carta daquele que sem quem se quer porque não está em condições de escrever. Mas um parente dele dá notícia de que ele continua muito bem, ainda dá detalhes às vezes para a criatura se tocar aqui no mundo, onde é necessário viver. No mundo onde há superiores e inferiores, não no sentido vulgar do termo, mas no sentido de que temos padrões evolutivos diferenciados entre pessoas tão desiguais. Espiritualmente, porque alguém já trajetou mais, alguém está recapitulando uma encarnação pretérita infeliz, quando eu já estou no capítulo de uma encarnação em que eu já venci as mais infelizes. E, portanto, é necessário compreender que nós não poderemos igualar as pessoas com decretos ideológicos, governamentais ou políticos, porque as pessoas são desiguais espiritualmente. É necessário tratar os desiguais desigualmente na medida que eles se desigualam, como dizia Rui Barbosa. Este mesmo jurista brasileiro que nos trouxe para os dias atuais uma reflexão de 100 anos pretéritos, tão atual quanto dantes, porque de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, a rir-se da virtude, a ter vergonha de ser honesto. E nós, então, temos o compromisso de procurarmos exatamente a honradez, a cada passo vencendo as próprias inclinações, a buscarmos atitudes honestas, minimamente éticas no mundo onde as pessoas se entregaram à superfluidade e onde nós mesmos somos arrastados nesta onda de consumismo. E nós que deixamos de entender às vezes, que será o capítulo mais apropriado, o título para a noite, O Homem no Mundo, entendemos que homens no mundo somos nós, que trajetamos vivendo de um modo tal que deveremos viver como os homens devem viver no mundo encarnado, mas que não venhamos a desagradar, como diz o texto, a vontade do Criador, para com o qual nós gostaríamos de ter alguma similitude de perfeição. Neste mundo do descartável, das relações fugazes, casuais, neste mundo do hedonismo cíclico, embora o hedonismo não queira ser tão reducionista como fizeram dele na interpretação, neste momento desta curva na mola da história,
em que nós repetimos episódios que aconteceram 100 anos atrás, como estamos a lembrar das frases deste brasileiro. Nesta transição planetária, em que somos convidados a refletir sobre para onde estamos indo neste movimento, e qual a mudança poderei contribuir para com este mundo, e qual o meu comportamento dentro das massas, e qual a minha atitude como um cidadão brasileiro que poderei escolher nas urnas aqueles que vão governar o nosso país. Sem falarmos de política no centro. Nestes tempos em que procuramos as instâncias de justiça para ganharmos o dinheiro de algo que às vezes não temos tanto direito, e a justiça, portanto, não nos dará. Quando poderíamos resolver coisas com acordo, ao invés de levar na lei do Gerson o melhor, buscar vantagem. Nestes tempos em que nós nos consagramos à fidelidade, à lealdade para com aquele que abraçamos na parceria afetiva, para nos diferenciarmos desta fase terrível de repetição dos episódios no campo dos sentidos que trazem um achatamento moral para a criatura humana. Em que lugar nos situamos? De onde viemos, onde nos encontramos e para onde vamos? Esta reflexão deve ser na noite, para nos dizer que nós deveremos sim ter este sentimento de piedade, que deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Criador disto aqui. Implorando a assistência dos bons espíritos, purificai, portanto, os vossos corações, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos vos perturbem. E Freud trata da angústia sexual, no campo, por exemplo, genésico, daquele que se perturba diariamente deixando entrar pela comporta dos olhos. As imagens que vão agasalhar como quimeras, devaneios. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. A expressão condenado é simbólica, é de efeito. Não. Vivei com os homens do vosso tempo e como eles vivem. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversos? Não afronteis, não contrarieis. É um bom modo de viver como um homem no mundo, especialmente no lar onde temos compromissos, resgates às vezes, em que alguém, um filho, nos fita como se nos conhecesse há muito tempo. Aliás, Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, e um bom espaço para amar inimigo é parindo o próprio inimigo. Que assim não seja no vosso lar. Mas no meu lar eu já percebi alguma coisa parecida. Nas tertúlias familiares a gente vê a diversidade de pessoas habitando o mesmo espaço familiar. E às vezes um detestando o outro, não é? Vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificar as suas atitudes. Fostes chamados, estáis sempre alegres e contentes, portanto, a esse chamamento, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura de um herdeiro do céu, já que nós queremos a perfeição, que conta com os dias que o aproxima da sua herança. Veja uma linguagem bem de Cristo, de Jesus, não é? Que nos falava da eternidade, de um lugar que ele reservaria na casa do Pai para nós, desse lugar que a astronomia desbancou nas tradições interpretativas, porque Jesus falava das muitas moradas da casa do Pai, e não de um céu e de um inferno mítico que não tem adequação geográfica, depois do universo possível de ser de James Dean, trilhões de galáxias, captadas apenas por menos de 10% das objetivas do principal telescópio em órbita da Terra, o telescópio Hubble. Nós deveremos sim elevar os nossos pensamentos ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma, ele que é o maestro regente do sistema gravitacional do universo, pedindo a ele a proteção para executar as tarefas que viemos desempenhar,
a Jesus para nos consolar na trajetória, porque Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua própria cruz, renuncie-se a si mesmo e após me siga, arrastando o próprio madeiro de libertação. Esta cruz que na verdade é a cruz diária das aflições, das conquistas, dos estudos, do trabalho, da família, das convivências, da educação para um filho rebelde, cujos sofrimentos, dizia Santo Agostinho, quem ama não sofre, se sofre não cansa. Não sente porque está gratificado pelo próprio processo de amar, que é doar e não cogitar se quer ser amado, na equação de Joana de Ângeles. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. E caridade sem limite é benevolência, indulgência, perdão. Desde a mais íntima até a mais elevada caridade, que quer dizer amor em ação. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. E nós gostaríamos de lembrar, sem criticar. Aliás, elogiar aqueles que se encontram nos mosteiros, nas mansardas, nos recessos de gabinetes ataviados com livros empoeirados, mas cheios de cultura antiga e nova. Daqueles que se entregaram ao pensar, a refletir, dos místicos que subiram a montanha para, na solidão do platô, pensarem, cogitarem como Jesus se entregou 40 dias e 40 noites em reflexão, tentado por espíritos imundos, como por exemplo o diabo, que é apenas um deles, de uma legião. Entendermos que aqueles que se entregam às reflexões profundas do infinito, para trazer à humanidade uma grande mensagem, cuja mensagem se torna às vezes a própria vida desses missionários. Na minha cidade eu fui educado por freiras que me trouxeram Jesus, que me permitiram divisar um Jesus que hoje nós abraçamos com mais profundidade nos tempos na era do Espírito Imortal. Mas eram ativas, saíam do claustro para dar aula para os alunos, 1, 2, 3, 4 gerações, a ponto da instituição deixar de ter a finalidade depois que os colégios foram abraçados pelas redes públicas. Mas este tópico está nos lembrar daqueles que se isolam do mundo para não se contactarem com o mundo, viverem uma vida mística e de cinzas, uma vida de alto flagelo. Na antiguidade usavam-se cilícios. Quando se pensava em algo, cravejava em si mesmo os pontos, os pontaços do cilício, para numa autoflagelação. São Francisco de Assis, que foi um amor também em ação. Foi todo amor, Francisco. Mas ele tinha ainda a cultura de usar cilícios, se autoflagelar, porque aquilo era um modo, digamos assim, não é? Mas é muito diferente de alguém que se busca no recesso, na solidão, e permanece para não ter contato com o povo, quando Francisco calçava sandálias, e aliás andava descalço pelas estradas da vida, levando a solidariedade, ensinando a humildade, a caridade, para tentar reformar o próprio pensamento da sua época. É muito diferente ser religioso, se doar à condição de reflexão, daquele que egoisticamente sai do mundo para não se contactar com as pessoas, para não perder a sua própria pureza, como supõe, quando a forja do mundo, o contato diário é que nos propiciará o exercício do amor em ação, porque é nas contusões dos encontros humanos que eu encontrarei a capacidade de perdoar. Eu aprenderei a tolerar, a me resignar. Como é que eu aprenderei essas lições? Se eu me recolher ao meu castelo solitário, para refestelar sozinho, numa estrada onde não haverá estações, onde eu terei as pegadas e um certo rastro indolor do nada. É muito necessário compreendermos esse bloco da exposição, e eu já deverei caminhar. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação com os bons espíritos, que são esse exército de espíritos, de anjos na linguagem bíblica, do Senhor,
Este falangeário sob a égide do Espírito de verdade, o Consolador, o Espírito Santo, que está em todas as igrejas cristãs e muito mais nos centros de estudos espíritas. É uma pretensão? Porque nós lidamos diretamente com os Espíritos do Senhor, o falangeário do Espírito da verdade. Não imagineis que para viver em comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-vos ao silício e cobrir-se de cinzas. Nós o dissemos, não, ainda uma vez mais. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Que as nossas atitudes sejam feitas às escondidas, como nós poderíamos fazer à vista de todos. Porque Deus vê. O invisível nos enxerga diariamente e espíritos nos veem. Não só os espíritos que conosco satelizam em razão das nossas defecções morais, mas os espíritos do Senhor, os bons espíritos. E ninguém consegue fugir a si mesmo, onde está escrita a lei da própria consciência, que é na própria consciência. Ninguém consegue atravessar os umbrais no processo de ir e vir, sem naturalmente recapitular os acontecimentos através da mente onde está gravada a lei e as imagens, todas armazenadas nas nossas plurimas vidas. Eu gostaria então de dizer aos companheiros nesta noite que Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirado, dizia Jesus na passagem de Lucas, no capítulo 10, versículo 42, porque a mulher estava atarefada com os afazeres de casa e não tinha condições de se debruçar num texto ou entender o ensinamento do Senhor. Este é o conteúdo da passagem de Lucas. E Jesus então adverte que aquele que pegou a melhor parte foi aquele que se ocupou muito mais das vidas da além-túmulo, porque a doutrina de Jesus é uma doutrina de morte, em busca da própria vida, que não perece, porque é a vida dos astrofísicos, é a vida dos físicos quânticos que não gostam de religião, mas que prova que a menor parcela da matéria, o quanto menores, é nela, no elétron que desaparece do observatório, do microscópico, que portanto ele não é matéria no conceito científico ortodoxo. É nessa dimensão que se encontra exatamente a realidade espiritual. É para lá que nós trajetamos lentamente a caminho da perfeição no processo de ir e vir. Este Jesus que aparece várias vezes depois da morte, em espírito, diz o apóstolo Paulo, num corpo espiritual. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Essa parcela que se encontra num projeto dos psicólogos da quarta força transpessoais e transpessoais, em que dizem que se nós não cogitamos de algo que transcende o agora, não seremos felizes no território da emoção. Recordemos que o fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. Delfine de Girardin, numa bela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra que não são as alegrias das festas, os momentos de pulsação, a champanhe e os fogos de artifício, essas grandezas efêmeras que perduram por um dia fugaz. Aliás, a claridade momentânea da ilusão, o carro alegórico da fantasia onde viajamos em busca de coisa nenhuma, como diz o Divaldo Franco. A vitória da força do mundo, que é uma claridade de fogos de artifício. Não é este o caminho que nos dará o poder, a força, e nem esse empoderamento da ilusão do momento. E nós às vezes nos entristecemos porque a ventania das chuvas devastou o nosso jardim, diz Girardin. Provavelmente o despedaçar das árvores, que Gibran também vai dizer, né? O amor vai sacudir os nossos jardins e despedaçá-los, para trazer a renovação. É na amputação da árvore que surge o broto novo. E são exatamente as experiências na forja
que nos trazem o aprimoramento, que nos fazem vencer os próprios sentimentos ilhados, amordaçados em nós. Quando nós adquirimos capacidade de resolver um problema, um desafio, uma expiação, uma prova, é aí que nós deveremos ter alegria. E a gente está procurando no hedonismo prazer no jogo dos 5 sentidos de captação da realidade, esquecendo que isto aqui é um bloco físico menos que centenário. Então, prezados irmãos, é ideal, acho que o tempo, este escritor intempestivo nos aguarda para que o tempo prossiga só um pouco mais. A enxurrada imune e a imundícia, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Desculpa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. Daí porque o Marquês de Beccaria teria trazido uns fundamentos para o campo do direito, que antes de alguém ser condenado, ele deverá ter o contraditório. Não julguemos antes de saber o que estamos emitindo, Jesus dizia, não julgueis para não serem julgados. E antes de dar a palavra, e quase sempre nós caluniamos, às vezes alguém difamamos nas tertúlias, né, nos encontros familiares, às vezes, quando as pessoas não estão presentes para se defender. É uma covardia da nossa parte. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. A felicidade não é deste mundo, dizia o salmista, e Jesus confirmaria. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. Ela, a meretriz de Magdala, estaria depois untando as feridas dos doentes à margem, no sopé da montanha, em Cafarnaum, transformada pelo Cristo. Aliás, Jesus escolheu ela e não os discípulos para aparecer no dia da ressurreição, porque ela era um chavascal. E ele veio para os doentes. E depois que o pântano é drenado, ele vai dar flores, lírios. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Bem o dissemos. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Quase sempre chegamos à escuridão das pessoas. Quando alguém chega, primeiro eu destaco os defeitos. Depois é que eu vou procurar se a pessoa tem alguma virtude. Isso é uma falta, acima de tudo, né? De formação conosco mesmo. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte nela se detém e recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Estamos parafraseando Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 32, psicografado pelo punho mecânico de Francisco Cândido Xavier. E para terminar, eu gostaria de lembrar sobre o homem no mundo. Vivamos no mundo, usufruamos do suor da testa, participemos dos acontecimentos do mundo, frequentemos os lugares do mundo. Aqui nós não temos uma colônia no nosso lar, nós vamos ao restaurante com a família, aos deliciosos botecos da vida, onde se pode frequentar sem ter que usar álcool. Há 20 anos eu não uso álcool. De preferência um que seja menos carregado de espíritos sofredores e imundos, onde tem um padrão em que eu possa estar sem antenar ou ser levado numa rede de tentação. Nós não estamos no mundo, senão no mundo onde as pessoas não são espíritas cristãos. Lá fora é um mundo objetivo, prático, muito diferente do departamento onde nos encontramos. Mas lá fora eu poderei viver as palavras que eu digo aqui dentro. Procurar ser cada vez melhor. Esse é o processo de nos aperfeiçoar. Examinar a própria aflição do dia, do trabalho, da convivência, dos estudos, do processo de viver, de cuidar do próprio corpo, da necessidade de chegar a tempo, atravessar o trânsito, cumprir horário. Examinar a aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. O que é a aflição? Não é uma oportunidade? Não é a própria alegria? Bem-aventurados os aflitos, dizia Jesus, porque serão consolados. Há maior consolo do que a aflição de trabalhar um mês e receber o salário em pagamento.
em que a gente vai se afligir passar esse trabalho como provedores para aqueles que dependem de nós? Não é uma aflição gratificante? Tudo é aflição. A aflição do egoísmo chama-se egolatria, entretanto. O egoísta tem uma aflição doentia e não bem-aventurada. Ele trabalha o ego, tudo é ele. O mundo todo gira em torno dele, não é? Ele possui tudo, ele é dono da verdade, ele é purista. Aliás, ele é puritano. A aflição do vício chama-se delinquência, porque quem se vicia num cigarro de droga precisa de voltar ao campo para buscar o próximo pacal, a próxima porção. Ele se torna um delinquente que daqui a pouco tem que furtar para manter o vício. A aflição do vício do sexo, como diz Albert Almeida, é tão grande quanto a aflição de um vício de uma droga química. Porque o sexo, ele é propalado por uma produção grande de prazer, de dopamina, e aquilo vicia. Aliás, a psicanálise, ao trabalhar a angústia nesse território, vai falar dessa viciação, dessa dependência psicológica, quando ela não é adestrada com a cumplicidade da lealdade e com o par que nós elegemos, para que ela se transforme em gratificação, em gratidão, e naquilo que tem a sua maior finalidade e a sua grandeza extraordinária, que é dar ao mundo um novo ser humano encarnado através da paternidade e da maternidade. A aflição da agressividade chama-se cólera. O agressivo entra em transe de cólera. Aquilo destrambelha o próprio sistema de equilíbrio nervoso central e diz palavras ingratas que para recolher depois demanda às vezes encarnações inteiras. No momento de cólera nós fazemos coisas que provavelmente demandará muito tempo para corrigir. A aflição do crime chama-se remorso. E a consciência é uma terrível companheira. Aliás, só se repara uma falta depois que se cai em remorso. Transitando antes pelo arrependimento e buscando em seguida a reparação, como está na obra O Céu e o Inferno. Não há perdão completo consigo próprio, o próprio auto-perdão, se você não se quita no tribunal da consciência com o processo em que você repare a falta, senão com a pessoa com quem você esteve e cometeu a falta, com outro que está agora. Porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, dizia Chico. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. A aflição da fuga chama-se covardia. A covardia, a fuga, o suicídio. A aflição da inveja chama-se despeito. O ciúme é um despeito que mata, porque a mágoa é um veneno que se bebe achando que vai matar o outro, dizia Shakespeare. O invejoso, ele é um eterno magoado. Ele é despeitado até para com Deus. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A pessoa frívola, leviana, né? É insensata. Você bate o olhar e já percebe nas próprias atitudes que aparecem na ponta dos dedos, como dizia Jung. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violenta. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. O preguiçoso está sempre reclamando e nunca lhe toma atitude. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Mas a aflição da humildade chama-se bem-aventurança. A aflição dos que promovem a paz chama-se a gratificação de ser chamado filho de Deus. A aflição de quem é injustiçado no mundo chama-se consolação no reino dos céus. A aflição daqueles que viveram a aflição por grandeza, por doação, não só na humildade, não só na pobreza pelo espírito, que é a própria simplicidade, não só por ter vivido uma vida digna de ser vivida, renunciando, não só a aflição daquele que serviu muito mais do que foi servido, a aflição daquele que doou e recebeu em compensação em gratidão, a aflição daquele que ama e amor dói por ser doação, ela será bem-aventurada e feliz,
Porque a grande alegria que se pode ter num mundo onde não há felicidade, mas um fragmento da felicidade, que é a alegria de se sentir como alguém que fez. Está num polo em que eu sou enfermo, para não ser enfermeiro, dizia o Espírito Sheila. Está numa condição de ser o carcereiro, para que não seja o preso da cela no mundo de expiação. A aflição de eu me encontrar numa condição de ser alguém que ensina, que diz uma palavra, que ajuda a transformar, que toma uma atitude pedagógica para alguém que está em torno de mim, porque o exemplo arrasta a multidão, para que eu não seja o enfermo, para que eu não seja aquele que se encontra, melhor dizendo, na cadeira da escola aprendendo, quando eu já poderia estar falando, ensinando e fazendo. A aflição de não renascer, sob a injunção de limitações físicas, de deformações, de não sermos colhidos como essas crianças lindas e alegres que nascem no alcoice, numa família desestruturada da periferia, para refazermos jornadas perdidas. Façamos da aflição uma bem-aventurança, uma boa aflição de viver, para que amanhã eu volte um pouco melhor, e para que eu deixe agora o mundo um pouco melhor do que antes de eu ter chegado aqui. Ave Cristo, que Jesus nos console nas nossas aflições, porque os aflitos são bem-aventurados. Muita paz. Então vamos lembrar de que cada um aí na reunião possa ter ao seu lado uma garrafinha com água, para que ela possa ser receber nela as dádivas divinas para a cura das enfermidades, a cura da alma, do coração, retornando o amor sincero através desta pequena quantidade de água suficiente que vamos tomar para a cura, que assim o Pai quer curar a todos. Receba agora a gratidão, o amor por Jesus. Assim terminamos a nossa reunião, com muito amor, que dedicamos a todos, de coração. E a próxima reunião estaremos aqui presentes e confiando nesse amor, nesse carinho para com todos. E que a paz possa reinar com vocês, meus irmãos. Boa noite e que a paz esteja com todos.